Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Ontem nós ouvimos o irmão Alexandre falando sobre aquele grande período profético, 2.260 anos. E ontem nós ouvimos que o bispo de Roma, a ele lhe foi concedido poder no ano 508, poder religioso. No entanto, somente no ano de 538, o papado assume também a autoridade política. Começa então o grande período profético de 1260 anos, pois os 3 chifres que restavam para ser arrancados, para que a ponta pequena crescesse, já haviam sido arrancados. Os érulos foram arrancados no ano 493, os vândalos no ano 534 e os ostrogodos, por último, que já estavam em Roma, no ano 538, dando-se início ao grande período profético e uma era de trevas sobre a terra. Uma época difícil, em que um poder religioso dominava a vasta superfície terrestre, dominava os reis, dominava as outras autoridades que quisessem existir, dominavam a razão, o pensamento, a educação. Ninguém podia pensar, ninguém podia falar, senão controlados pelos clérigos. A igreja controlava a escrita, a igreja controlava o saber, controlava os registros, porque os senhores feudais da Idade Média estavam por demasiadamente ocupados em suas guerras e relegaram o conhecimento, o saber aos clérigos. Por sua vez, com o conhecimento adquirido, os clérigos controlavam o povo, pois mesmo que as pessoas comuns e mesmo os reis quisessem obter conhecimento, não o podiam, porque tudo que dantes havia sido escrito em uma língua que nenhuma pessoa conhecia, senão os clérigos. Era tudo escrito em latim. E o que aconteceu? A igreja concentrou um poder tamanho em suas mãos. E com esse poder, a igreja resolveu manter-se por mais de 10 séculos. Nós não estamos falando aqui de alguns anos, por mais de 10 séculos. E como era a sociedade? A igreja alcunhou um aforismo, ou uma máxima que dizia o seguinte: fora da igreja não existe poder ordenado por Deus. Mesmo os estados, que não eram estados como nós conhecemos hoje, eu estou falando aqui, estado no sentido genérico, os países, eles não eram o que são hoje. Quem controlava os reis era o papado. Uma certa vez eu estava diante do castelo do rei lá de Juan Carlos de Madrid e comecei a conversar com uma pessoa que é membro da igreja sobre a questão. Falei, puxa vida, que castelo tão bonito, porque nós ficamos num local assim que dava para olhar para o fundo do castelo e havia um jardim com macieiras, pereiras e todo tipo de fruta, uma coisa linda, mas muito linda. Obviamente não são daquela época, mas foram replantadas. Aí eu comecei a conversar com alguém e falei, poxa vida, essas pessoas, esses reis aqui, todos, tinham toda essa opulência, mas para que ocupassem o trono, antes tinham que beijar a sua santidade. Eu não percebia. Uma pessoa estava nos ouvindo. E ele começou a nos ofender grandemente. Mas nós permanecemos naquilo que diz o Senhor. E para a glória de Deus, ele foi silenciado e foi embora. Porque eu disse a ele o seguinte: você me diz tudo isso, mas vocês aprenderam a comer com os árabes, aprenderam números também com os árabes. Os reis de vocês aqui, lamentavelmente, à época da Idade Média, eles comiam com as mãos, não tomavam banho. Tanto é que aconteceu algo interessante. Em Veneza era uma cidade de entreposto, que havia sido ocupada por
posteriormente pelo Império Otomano. E lá eles fizeram uma cidade entreposto. Aconteceu a grande peste negra. E o que aconteceu? Os árabes não morriam e os europeus morriam. Mas por quê? Porque os europeus não tomavam banho, não tinha asepsia. Mas por que isso? Porque eles permaneceram na escuridão. A igreja não permitia que eles estudassem, a igreja não permitia que eles obtivessem conhecimento, porque sem o conhecimento é mais fácil controlar as pessoas. E assim permaneciam. Era a era do terror. As pessoas que se levantavam contra eram imediatamente censuradas, presas. Está aí o exemplo de Galileu. Ou então confinadas a uma prisão perpétua. Na época existia dois pensamentos. Quer dizer, um surgiu com Galileu. Havia o geocentrismo e o heliocentrismo, que Galileu, baseado em outros conhecimentos, começou a apresentar. O que era isso? O geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Tudo gira em torno da Terra. Veio Galileu e disse, não, é heliocentrismo, é outra coisa. Existe o Sol e todos os planetas giram em torno do Sol. Isso foi uma aberração. Resultado, Galileu foi preso. 500 anos depois, o Papa veio e disse assim, nós estávamos errados. Bom, e eram presos. A Idade Média feneceu a educação, a cultura, a criatividade inventiva. Todos e qualquer desenvolvimento era retido nas mãos de alguns poucos. Tudo. Condenava-se aqueles que se destacavam. E em seu lugar reinava a tradição, a penitência, foi inventada a indulgência, o culto às imagens, a detestável Inquisição e os dogmas da igreja. Falando de dogma, o que é um dogma? Só para que vocês possam observar o que é um dogma. Dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível e inquestionável. É absolutamente segura, sobre a qual não se pode pairar nenhuma dúvida. Uma vez proclamado um dogma, ele não pode ser revocado, nem sequer pelo Papa ou pelo concílio. E constituem a base inalterável de toda a doutrina da igreja, da grande meretriz. E assim continua. O que foi a indulgência? Por que estamos falando disso aqui? Porque a indulgência foi o ponto culminante que levou à reforma. O que era indulgência? A indulgência era o seguinte: Roma mercandejava, ou seja, vendia a graça. Se pode vender a graça? O que é graça? Olha, a expressão mais bonita que eu gosto de ouvir do que é graça? Favor? Eu li o que Lutero escreveu, o seguinte: graça é Deus se curvando para aceitar o inaceitável. Olha que maravilhoso. É Deus se curvando para aceitar em Cristo aquilo que é inaceitável, eu e você. É isso, amém? Amém. Mas Roma vendia a graça. Vendia a graça. Como faziam? Inventaram a indulgência para quê? Para construir uma grande basílica. Construir uma igreja. Eles não tinham dinheiro para construir com mármores e com todas as outras pedras preciosas que pudessem existir. Não há dinheiro? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: vamos criar um método de angariar fundos. Vamos criar a simonia. O que era isso, a simonia? A simonia nada mais era do que vender relicários. Se fosse somar todos os pedaços da cruz de Cristo que eles venderam, dava para cruzar o Atlântico, talvez ir até a Índia. Uma cruz, um pedaço de pau, de tanto pedaço da cruz de Cristo que venderam. E quem comprava tinha um perdão, tinha muita coisa. Vendiam tantas coisas, pedaços da roupa de Jesus,
E as pessoas iam comprando isso. E as pessoas que compravam obtinham o perdão. Mas a indulgência era um pouco diferente. A indulgência consistia em que a pessoa podia comprar o perdão. Se pagava o perdão. Agora, você quer ser perdoado, então custa tanto. O que você fez? Não, fiz isso. Então você está aqui. Ó. Agora você paga tanto, e tão pronto a moeda caia no fundo da caixa, o que vai acontecer? Mesmo as almas das pessoas dos seus tetravós que faleceram há muitos anos, você pode salvar pagando um pouco mais. E tão pronto a moeda caia no fundo da caixa, a alma deles sai voando do purgatório. E as pessoas acreditavam nisso, e compravam isso. E compravam e levavam à igreja. E Lutero, ele era o quê? Era um padre. Era um doutor, posteriormente, em teologia. Ele ouvia, era um monge, ouvia as confissões das pessoas. E as pessoas queriam ter a certeza do perdão. As pessoas queriam a salvação, as pessoas almejam a salvação. Mas não a esse preço. Não é assim. E pouco, mas lentamente, aquilo não fez bem a Lutero, como não faria a qualquer pessoa. Adquirir a salvação a preço do crime, adquirir a salvação ao preço do salário da iniquidade, não é do feitio do céu. O infame tráfico teve como seu expoente, um dos seus expoentes, a um homem chamado Tetzel. Ele entrava na cidade e o mensageiro ia adiante dele. Precursor, né? Podemos dizer. O mensageiro ia adiante gritando. E o que ele gritava? A graça de Deus e do Santo Padre está em vossas portas. E o povo recebia o pretensioso blasfemo como se fosse o próprio Deus. A graça de Deus está em tuas portas. As pessoas saíam para comprar o perdão. Não é confortante a pessoa chegar assim, olha, Jaime está aqui, me dá 3.000 reais, agora você pode fazer o que você quiser. Pode pecar à vontade, que a sua salvação está garantida. O que leva a pessoa a fazer, hein? A praticar os mais vistos pecados. Em vez de salvar a alma, a pessoa a leva a um poço mais degradante possível. Bem, esse tipo de salvação que se pode comprar com dinheiro é uma salvação fácil, pois ela não exige arrependimento. O que é arrependimento? É a tristeza pelo pecado, que inclui uma reforma, que é o abandono do mesmo. Exige arrependimento, exige fé, esforço diligente para resistir ao pecado e vencê-lo. Era isso que Lutero cria. Era isso que ele tinha em sua alma. Lutero, ao observar essa situação, ele ficou perplexo. Ele não podia entender isso tudo. Antes disso, ele tinha ido como um bom religioso. Ele havia lido, tinha ouvido, tinha sido ensinado que para ele pagar seus pecados, ele tinha que ir e subir a escada de Pilatos lá em Roma. E ele foi para lá. Tinha que ser de joelhos. E ele começou a subir, degrau após degrau. E o que aconteceu? Então, ele ouviu uma voz que lhe dizia: o justo viverá pela fé. De súbito, ele se levanta envergonhado do que estava fazendo. E começou a andar por Roma. E começou a ouvir histórias das mais fantásticas dos milagres que ali se passavam. Mas também começou a ver as orgias, a devassidão, o pecado que havia naquela grande cidade. E então, ele tomou uma decisão. Não permanecer na inércia, quieto, sossegado. Se bem que assim o desejava. Mas ele, por Deus, foi arrojado para o meio do tumulto, para o meio da revolução. Ele estava pronto e estava compelido à disputa. A disputa em nome do Senhor Jesus. E Lutero prossegue. E é interessante. Não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar do sonho de Frederico? Eu vou relatar a vocês. Frederico
era um príncipe que ajudou muito Lutero posteriormente. Mas Frederico, antes que Lutero pregasse as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, Frederico havia tido um sonho. E o sonho é assim relatado por ele mesmo. Fui para a cama à noite, fatigado, logo adormeci. Após a minha oração, dormi calmamente por cerca de 2h30. Então acordei. E continuei acordado até a meia-noite. Todos os tipos de pensamentos passaram pela minha mente. Entre outras coisas, pensei em como eu estava observando a festa de Todos os Santos. Eu rezava para as pobres almas no purgatório. É a oração dele. E suplicava a Deus para guiar-me, meus conselhos e o meu povo de acordo com a verdade. Então o monge, adormeci novamente, e então sonhei que Deus, o Deus Todo-Poderoso, me mandou um monge, que era um verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Todos os santos o acompanharam por ordem de Deus, a fim de prestar testemunho diante de mim e declarar que ele não viera para inventar qualquer enredo, mas que tudo o que ele fazia era de acordo com a vontade de Deus. Ele me pediu para que graciosamente o permitisse escrever algo sobre as portas da igreja do castelo de Wittenberg, e isto eu concedi através de meu chanceler que eu fizesse. Então o monge foi para a igreja e começou a escrever em caracteres tão grandes que eu poderia ler a escrita da minha cidade. A pena que ele usou era tão grande que sua extremidade chegava até Roma, onde ele perfurou as orelhas de um leão que lá estava agachado e fez com que a tríplice coroa da cabeça do Papa tremesse. Todos os cardeais e príncipes, correndo apressadamente, tentaram impedi-la de cair. Você, irmão, poderia também ajudar? E eu prontamente estendi o meu braço. Mas nesse momento eu acordei, com o braço no ar, espantado e muito, muito enfurecido com o monge, por não manejar sua pena adequadamente. Foi então que percebi que se tratava apenas de um sonho. E continua. Eu estava ainda meio acordado e mais uma vez fechei os olhos. O sonho voltou. O leão, ainda incomodado com a pena, começou a rugir com toda a sua força. Tanto que toda a cidade de Roma e todos os estados do Sacro Império correram para ver o que estava acontecendo. O Papa pediu que todos deveriam fazer oposição a esse monge, falando particularmente a mim, porque tudo o que estava ocorrendo era em meu país. Acordei novamente, repeti a oração do Senhor, o Pai Nosso, supliquei a Deus para preservar a sua santidade e mais uma vez adormeci. E veja o que acontece. Em seguida, sonhei que todos os príncipes do império, e nós entre eles, apressamos-nos a Roma e esforçamo-nos um após outro para quebrar a pena, mas quanto mais tentávamos, mais rígida ela se fazia. Parecia como se tivesse sido feita de ferro, e nós finalmente desistimos. Então perguntei ao monge. Às vezes, ele disse, eu estava em Wittenberg e às vezes eu estava em Roma. De onde ele tinha conseguido aquela pena e por que era tão forte? Perguntou ele. A pena, respondeu o monge, pertencia a um velho ganso da Boêmia, de 100 anos de idade. Recebi isso de um dos meus antigos professores. Quanto à sua força, isso é devido à impossibilidade de privá-la do seu vigor e de sua medula. E eu fiquei espantado com isso. De repente ouvi um barulho muito alto. Um grande número de outras penas haviam se desprendido da pena daquele ganso. Acordei pela terceira vez e já era dia. O que é isso, meus irmãos? Antes de Lutero pregar na porta do castelo de Wittenberg, da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses, esse sonho foi relatado por Frederico a diversas pessoas. Agora, a interpretação do sonho. Ele sonhou com o quê? Com um monge. Certo? Quem era o monge?
Lutero, que tinha uma pena. Que pena era essa? A pena do quê? De um ganso. A pena era, hoje seria a caneta, né? Mas essa pena era tão comprida que ela chegava até onde? Até Roma e perfurou a orelha do leão que estava sentado no trono. E a coroa do Papa tremeu e quase cai. E os príncipes correram para segurá-la. Inclusive o próprio Frederico. Agora perceba uma coisa. E ele, quando lhe perguntou no sonho, de quem é essa pena? O que ele disse? É de quem? De um ganso de quantos anos? Quem era o ganso? Irmãos, a palavra us na língua tcheca significa o quê? Ganso. Rus. É ganso. Era de um ganso de 100 anos de idade. Quando que Rus havia sido morto? Em 1415. E quando aconteceu o sonho? Em 1516. Então a pena era de quem? Quer dizer, os escritos de Lutero eram baseados em que escritos? De John Hus. E a pena era isso. E só que teve uma diferença. Jerônimo, Hus, Wycliffe e outros, mesmo os valdenses de 1208, que fizeram até uma cruzada para exterminá-los, esses homens, eles fizeram um grande trabalho, mas não conseguiram ter a proeminência que Lutero teve. Por quê? Qual era o segredo de Lutero? Lutero tinha um segredo. Sabeis qual é o segredo de Lutero? Claro, a perspicácia, o conhecimento, a destreza, tudo isso é importante. Mas não foi só isso. Lutero tinha em seu favor algo mais. Lutero tinha a seu favor, a imprensa. Por quê? Porque no ano de 1455, Gutenberg inventou o quê? A imprensa, do jeito que é hoje. Quer dizer, mudou bastante, mas continua o prelo igual. A forma de escrever, a mesma coisa. Olha, não sei se os irmãos sabem, mas no ano de 1500, no século XVI, até o ano de 1525, 92% de todos os livros impressos no mundo procediam de um só homem. Quem era o homem? Lutero. Lutero, irmãos. Tudo que era impresso era de Lutero, salvo a Bíblia de Gutenberg, que havia sido escrita, que graças a Deus foi o primeiro livro escrito, a grande Bíblia de Gutenberg, escrita em 42 linhas. Era conhecida a Bíblia de Gutenberg de 42 linhas. Até então tudo era manuscrito. Gutenberg veio e criou a imprensa. E Lutero, o que fez? Usou a imprensa para disseminar as suas ideias religiosas. Não somente escreveu sobre as 95 teses, que as 95 teses não tinha nada a ver com a justificação pela fé, mas sim falava contra o quê? Contra as indulgências que o papado cobrava das pobres almas, para vender a salvação às pessoas. Mas posteriormente, Lutero começou a desenvolver-se mais e mais, à medida que ele ia conhecendo as Escrituras. Ele foi conhecendo o amor de Deus, conhecendo e aprofundando-se nesse grande amor. E Lutero não teve como reter esse grande amor em seu coração. Lutero começou a espalhar, a escrever, a pregar, a falar, e isso fazia tremer a coroa do Papa. Porque a sua mensagem ia diametralmente ao contrário daquilo que a igreja falava e mencionava. Falava a respeito da adoração das imagens, a indulgência, a salvação pelas obras, a salvação segundo as teorias de Pelágio. Lutero se apegou um pouco às teorias de Agostinho, mas mudou alguma coisa. Ele não cria na graça infusa, mas numa graça que está fora de nós. Se bem que ela vem a nós, porque é um poder de Deus para a salvação também. Mas para a salvação, somente a graça que está fora de nós é aquela que pode salvar. Essa era a doutrina que Lutero possuía. E essa doutrina fazia tremer a salvação pelas obras da igreja mãe. E levava o povo a uma liberdade. Levava o povo a pensar. Levava o povo a arrazoar.
Irmãos, a reforma foi tão importante, mas tão importante que ela modificou até mesmo a forma como se cria um Estado. Hoje o Estado, o conceito de Estado nada mais é do que a ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum de um povo e um determinado território. Isso é a definição de que é um Estado. É necessário 3 coisas. Primeiro, uma ordem jurídica soberana. Segundo, o povo. E terceiro, um território. A ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo e um determinado território. Por isso que a Palestina não é um Estado. Eles querem o quê? Falta à Palestina o quê? Apenas o quê? O território. Eles não têm. Por isso não é um Estado. É apenas uma nação. Aí está a diferença entre uma nação e um Estado. Nação é o povo. O Estado precisa ter essas três características. Ordem jurídica soberana, o povo e o território. Então, a partir disso aí, com a reforma, até a forma de Estado mudou. Porque aqueles vândalos e todos aqueles ostrogodos, todo aquele povo que eram chamados de bárbaros porque não falavam latim, o que aconteceu? Eles foram o embrião do surgimento dos Estados europeus, como são hoje. Como foi dito ontem também. Mas graças a quê? Graças também à reforma que aconteceu tudo isso. Obviamente, depois, Lutero, ele falou, pregou, mas essa mensagem também ela trouxe alguns problemas que logo nós vamos falar. Lutero, ao se revoltar contra a igreja, ele não, em seu primeiro pensamento, não era abandonar a igreja. Não, de forma alguma. Somente que ele foi excomungado em 1521. Ele não queria sair da igreja. Mas ele estava colocando em xeque o poder do Papa, apresentando a Bíblia como única autoridade em matéria de fé e da alma, e que a salvação se alcançava tão somente pela fé. E a reforma eclodiu por toda parte. Logo dominou os estados germânicos, a Suíça, os Países Baixos, Holanda, Bélgica, todos aqueles países lá, Dinamarca, Suécia, Noruega, e desceu para a Inglaterra, foi até ao leste, a Polônia, a República Tcheca, a Boêmia, antigamente, a Áustria, a Espanha, a Portugal e França. Mas em resultado disso, o que aconteceu? Aquele princípio que existia da Inquisição, que surgiu no século XIII, novamente foi colocado em prática no século XV. E quando a reforma surgiu, aí o que eles fizeram? Começaram a colocar em prática veementemente a destruição daqueles que criam de forma diferente do que a igreja cria. E houve uma carnificina horrenda. Centenas de crentes foram queimados vivos. Nos Países Baixos, o Duque de Alba massacrou 100.000 vítimas. Na França, ocorreu a carnificina da noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572, onde pereceram entre 80 a 100.000 pessoas em uma só noite. Em uma só noite. Os soldados do Império ia matando a todos. Isso depois da reforma. Em 31 de outubro de 1517, como já falamos, corajosamente, Lutero o que fez? Colocou lá no castelo de Wittenberg as 95 teses contra a indulgência. Grande e corajoso. Mas Lutero, como já disse, ele não surgiu do acaso. Não, ele foi a continuidade dos pré-reformadores. Dentre eles nós destacamos os valdenses, Wycliffe, Jerônimos, Hus. Aí surgiu a Bíblia, em 1455, veio aí Lutero pregava sobre a graça, veio Calvino, que também defendia as teorias de Lutero. Apareceram os huguenotes, assim chamados na França, que são os mesmos puritanos da Inglaterra, que fugiram por causa da perseguição religiosa. O que eles fizeram? Fugiram da Inglaterra e foram para onde?
para a Holanda, onde a religião era um pouco mais aberta. Eles fugiram para a Holanda. Da Holanda, eles foram para os Estados Unidos, no Mayflower. Chegando a portar, os puritanos chegaram nos Estados Unidos. Alguns apareceram até mesmo no Brasil, nessa época, mas foram expulsos pelos portugueses. Eram puritanos, ou huguenotes, protestantes. Surgiram também os anabatistas, posteriormente. Quem eram os anabatistas? O nome significa aqueles que creem no rebatismo, porque eles não concordavam com as teorias de Lutero e tampouco concordavam com a Igreja Romana. E eles faziam com que as pessoas que eram batizadas na Igreja Romana fossem rebatizadas, daí o nome anabatistas. E eles pereceram também, muitos deles morreram. Eles eram mais radicais. Apareceu posteriormente Wesley, e com Wesley o princípio da santidade. E até que posteriormente apareceu, em 1833, um homem chamado Miller. Guilherme Miller. Que o nome em inglês, na realidade, é William Miller, que pregou sobre a segunda vinda de Cristo. E posteriormente, a partir de 1844, surgiu a luz do sábado. Lutero, nessa reforma maravilhosa que ele empreendeu, ele tinha alguns princípios muito interessantes. Hoje são conhecidas como as 5 solas de Lutero. O que são as 5 solas de Lutero? As 5 solas de Lutero são estas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Somente a Escritura, a única regra de fé para eles era o quê? O que diz as Escrituras. Por quê? Porque não o que diz a igreja, mas se a igreja diz, conforme diz o Senhor, então aceito. Com essa teoria, Lutero pôde enfrentar a dieta de Worms, e ele saiu vitorioso. Por quê? Porque ele dizia: provai-me através das Escrituras se eu estou errado. Provai-me agora se eu estou errado através das Escrituras. E eles falavam, aqui nas Escrituras eu quero que vocês provem que eu estou equivocado. E eles não podiam. E Lutero escapou da morte por intervenção divina. Somente Cristo. Cristo, não há nenhum outro mediador entre os homens e Deus, senão a quem? Jesus. O que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12? Quem sabe de memória? Porque nenhum outro nome, o qual importa que sejamos salvos, irmãos. Não há outro nome, somente Cristo. Somente Cristo é quem pode nos salvar. Nós não podemos nos salvar. Seu vizinho não pode, sua esposa, teu filho, o pastor, ninguém pode te salvar. Somente Cristo. Somente pela graça. Esse favor imerecido. A graça não se compra, a graça não se vende, a graça, lá vai a redundância, é de graça. É de graça. Graça é Deus se curvando para em Cristo aceitar o inaceitável. Porque nós aceitamos a Jesus. Isso é graça, somente por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer em Deus. Isso é fé. Uma fé que opera por amor e purifica a alma. E quando a pessoa possui fé em Cristo, ela não se preocupa em glorificar-se a si mesma. Não. Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa crê em Cristo, como Lutero, ele não tem medo da dieta de Worms, ele não tem medo dos esbirros da perseguição, ele não tem medo de Tetzel, ele não tem medo de nada, porque a sua fé está escondida em Cristo. E para ele, disse Paulo, para mim, eu já estou crucificado, não importa mais. E eu morrer para mim é o quê? Lucro. Mas se tu queres que eu fale lá, eu vou falar. E ele foi e falou. E ele rendeu glória a Deus. Meus queridos amigos e ouvintes, irmãos, aqueles que nos ouvem pela internet, nós precisamos ter esse espírito, o espírito desses homens, né? De Zwinglio, de Calvino, de Memo Simon, foi um outro reformador, da Holanda, né? Knox, Jerônimo, Hus, e muitos outros reformadores franceses, como Knox, e outros mais. Porque Deus, irmãos, Ele quer
avivar em nós esse mesmo Espírito. Mas esse poder, essa graça, essa vivacidade de fé, só é possível de uma forma. Quando? Quando nós dobramos nossos joelhos e fazemos as nossas orações como Lutero fazia em seu quarto, com fervor. Pouco importando se as pessoas o ouviam. Ele se ajoelhava e orava com anelo. E quando ele estava prestes a ir para, como se fosse um cadafalso, no caminho da dieta de Worms, o que ele escreveu? Nós cantamos, Castelo Forte é nosso Deus. Irmãos, todas as vezes que eu ouço esse hino, lamentavelmente algumas pessoas deturparam a musicidade desse hino. Mas esse hino, irmãos, olha, irmãos, ele me faz arrepiar todas as vezes, porque você vê ali a letra e a inspiração de um homem que nada temia senão o pecado e a Deus. Pecar ou a Deus. Era isso que Lutero pensava. Nós precisamos pensar como ele. Precisamos pensar como os reformadores. Pensar que nada somos e que nada podemos. E que possamos dizer a frase que ele disse. Eu amo essa frase. Ele falando da morte de Cristo na cruz. Minha é esta vida sem pecado. Minha é esta morte sobre a cruz. Tão minhas como se eu tivesse vivido e morrido assim. Ele cria na substituição, né? A substituição nada mais é do que Cristo vindo e fazendo por mim aquilo que eu não posso fazer, e desfazendo por mim tudo aquilo que eu fiz. Cristo deve ser para nós o primeiro, o último e o melhor de todos, para que esse espírito da reforma protestante continue a reinar em nós. Nós somos protestantes também, porque nós protestamos contra o erro, contra o pecado e contra a injustiça, e porque nós tememos um Deus soberano e santo, que um dia virá dos céus para nos levar e para que estejamos com Ele para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém.